Olá, galerinha, tudo bem? Bom, nas nossas últimas aulas de história, nós vimos sobre a formação das primeiras comunidades, das primeiras cidades, através do comércio. Então, hoje, dando continuidade, nós vamos ver sobre a preservação das primeiras formações urbanas, ok? Vamos ler um pouquinho, entender e vou dando explicações ao longo do texto, tudo bem? Então, peguem o livro para acompanhar a leitura comigo e vamos começar. Cada cidade tem uma história diferente, considerando a sua origem, as atividades econômicas que influenciaram seu crescimento, os habitantes, os tipos de construções e os lugares de convivência, além dos hábitos e costumes da população. Então, nas últimas aulas a gente viu que cada lugar existia um tipo de comércio diferente, que tinham até um tipo de comerciante que ele trazia coisas de outras feiras, de outros comércios para vender ali para aquela população. Temos ainda a questão de que não foram só os portugueses que moraram aqui. Os portugueses foram os primeiros a vir, mas depois começaram a vir pessoas de outros países. E assim, cada grupo foi tomando conta de um território e culturas diferentes, construções diferentes e assim por diante. Em algumas cidades pode existir uma construção antiga, que é considerada um patrimônio. Isso significa que a construção é importante para a história do local. Isso a gente já viu em outras aulas, né? O patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais que revelam a história de um lugar, do seu povo e da sua relação com o ambiente. Também apresenta marcas valiosas do passado, que podem ser preservadas e transmitidas para as futuras gerações. Então, isso a gente já estudou no bimestre anterior, que existem os patrimônios materiais, que são objetos, casas, construções, enfim, e os imateriais, que tem mais a ver com a nossa cultura, danças, lendas e afins. Ao obter o título de patrimônio, a construção recebe proteção e tratamento especial para sua preservação, como a Casa do Butantã. Ela foi construída no período colonial brasileiro, nos anos 1700, com a técnica de taipa de pilão. A construção representa um dos modelos típicos de moradia rural paulista, de quando a cidade de São Paulo ainda era uma vila com algumas poucas casas e sítios. Então, aqui a gente tem a imagem da Casa do Butantã, que fica em São Paulo, capital. Essa foto foi tirada no ano de 2011, tá? Faz aí 9 anos. A Casa do Butantã, ou a Casa do Bandeirante, é um patrimônio histórico da cidade de São Paulo. Ela foi construída há cerca de 280 anos e atualmente faz parte do conjunto de edifícios que abrigam o Museu da Cidade de São Paulo. Então, o Museu da Cidade de São Paulo tem um conjunto de edifícios como parte do museu, por serem patrimônios culturais, e essa Casa Butantã é uma dessas casas, uma dessas construções, ok? Na página seguinte, em alguns casos, não só uma construção, mas todo um conjunto urbano pode ser considerado patrimônio. O Centro Histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, é protegido por ser um importante testemunha de busca por pedras preciosas no período colonial. Então, aqui, olha, tem o Centro Histórico do município de Diamantina, que foi o centro de extração de diamante. Então, todo esse centro, todas essas construções são patrimônios culturais, tá? Elas são tombadas. Lembra que a gente estudou sobre isso? Sobre
uma construção ser tombada? E aí temos algumas questões para serem respondidas. A questão número 1 é: o que é um patrimônio? Então, dá uma relembrada nas aulas, até nessa aula mesmo, acho que eu acabei citando. Se não lembra, para o vídeo, pesquisa e responde, ok? A número 2, a gente não vai fazer, porque a gente já fez algumas atividades sobre os patrimônios da nossa cidade, senão vai acabar ficando muito repetitivo para vocês fazerem toda vez a mesma coisa. Então, a gente responde a número 1 e não faz a número 2, tá? A gente pula ela e vai para a página 62. O meio ambiente é considerado um patrimônio público e deve ser protegido para uso coletivo. O patrimônio natural é composto de paisagens naturais, de fauna, de flora, de mineral e entre outros elementos, os quais devem ser preservados pela sociedade. Muitas vezes, as atividades humanas são determinadas e influenciadas pelas condições naturais do lugar em que a comunidade está inserida. Então, por exemplo, as nossas praias. Nossas praias são patrimônios naturais. A gente tem por obrigação conservá-las. O que, infelizmente, principalmente no final de ano, acaba não acontecendo muito, né? Mas a gente tem que fazer de tudo para conservar, proteger, cuidar. E se ver alguém que não está o fazendo, ou se dirigir à pessoa, ou fazer uma denúncia. Temos também, por exemplo, a atividade de pesca, como nós moramos em uma cidade litorânea. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, estamos na época do camarão, estamos na época de pescar, sei lá, lula, por exemplo. Por quê? Determinados tipos de animais marinhos, eles estão em extinção, assim como os animais terrestres e afins. Então, para protegê-los, o que devemos fazer? Devemos respeitar a época de pesca. Está na época de pescar, então camarão, então eu vou pescar camarão. Se não está na época, eu não posso. Até porque, se eu desobedeço essa ordem, porque é uma lei, eu tenho as minhas punições, caso eu seja pego, denunciado e afins. Continuando no texto. O patrimônio histórico material e imaterial é o conjunto de bens que contam a história de um povo por meio de objetos, bens materiais, e de saberes produzidos pela humanidade, bens imateriais. Então, nós tínhamos estudado sobre a existência de dois patrimônios históricos, o material e o imaterial, e agora acrescentamos o patrimônio natural, que é o que a natureza nos fornece. A gente tem aqui 3 imagens, inclusive, que definem bem. Temos na primeira imagem aqui ao meu lado o arquipélago de Fernando de Noronha, que é considerado um patrimônio natural. Ele fica em Pernambuco e essa foto foi tirada no ano de 2014. Então, o arquipélago de Fernando de Noronha é um patrimônio natural. Temos aqui embaixo o conjunto formado por igrejas, pontes, casarões e fontes de água que compõem o patrimônio histórico material do município de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. E essa foto foi tirada no ano de 2015. Então, todas essas construções são patrimônios materiais. E, por fim, aqui embaixo, nós temos a Baiana do Acarajé, que é ali uma mulher baiana fazendo lá e vendendo seu acarajé, que é essa comida aí que ela está servindo. Essa foto foi tirada no município de Salvador, no estado da Bahia, né? Até porque ela é baiana, Bahia.
Essa foto foi tirada no ano de 2013. O ofício das baianas da acarajé é um patrimônio imaterial que foi registrado em 2005 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, essas baianas que fazem o acarajé foram consideradas como patrimônio cultural imaterial. Patrimônio histórico-cultural. Porque essas baianas fazendo acarajé, vocês podem ver que elas têm toda uma vestimenta típica e a receita também é algo típico e que então faz parte da nossa cultura e não é algo material, ok? Continuando o nosso texto. Os patrimônios históricos materiais são representados por conjuntos arquitetônicos, vestimentas, mobílias, utensílios, armas, ferramentas, meios de transporte, obra de arte, documento, entre outros elementos, como já vimos. E os patrimônios históricos imateriais são os costumes, as comidas típicas, as práticas religiosas, as festas, os cantos, as danças, a linguagem, entre outras manifestações artísticas e criativas de um povo, incluindo as gírias, tá, pessoal? Gírias, elas são locais e são patrimônios da nossa história. E elas são patrimônios imateriais porque elas podem ser transmitidas oralmente e são reproduzidas e modificadas ao longo das histórias, ok? E, por fim, a página 63 aí com exercícios e atividades para realizarmos. A primeira pergunta ali, a número 3, né, porque é a continuidade, você vai fazer uma pesquisa de um patrimônio histórico material e um patrimônio histórico imaterial aqui da nossa região, tá? Pode ser até para facilitar aqui de Caraguá mesmo, que nós já discutimos sobre isso. Caso não consiga lembrar, pode fazer uma pesquisa e pesquisar sobre o Vale do Paraíba ou sobre o estado de São Paulo em si. E aí você preenche aqui. Não precisa descrever, é apenas citar. Temos como patrimônio histórico material isso. Temos como patrimônio histórico imaterial isso, ok? Não precisa dar grandes definições. Questão número 4. Classifique as imagens de acordo com a legenda a seguir. Então, a gente vai colocar a letra P e a letra M para patrimônio natural, PHI para patrimônio histórico imaterial e PHM para patrimônio histórico material. Ok? E temos aqui abaixo 6 imagens. As ruínas de uma igreja em São Miguel. É um patrimônio natural, imaterial ou material? São as ruínas de uma igreja. Coloca a sigla aí no quadradinho e vamos para a imagem ao lado. Passistas dançando frevo. Então, as pessoas ali dançando frevo. É um patrimônio natural, imaterial ou material? Pensa um pouquinho sobre a dança e coloca aí no quadradinho também a sigla correspondente. Ali embaixo das ruínas temos aqui a vista de um mirante para as cataratas do Iguaçu. Então, essa é a vista das cataratas. As cataratas de Foz do Iguaçu é um patrimônio natural, imaterial ou material? Coloca a sigla no quadradinho e vamos para a imagem do lado. A vista aérea, ou seja, a vista lá de cima do ar, da Mata Atlântica, em Porto Seguro, na Bahia. Então, essa vista da Mata Atlântica
é um patrimônio natural, imaterial ou material? Pensa, marca a sigla e vamos para as imagens abaixo. Aqui nós temos um grupo jogando capoeira. A capoeira é um patrimônio natural, imaterial ou material? Pensa na capoeira, o que ela é e coloca a sigla ali no quadradinho. E por fim, na última imagem aqui, nós temos, aqui na verdade, né? Nós temos as pinturas rupestres, que ficam na Serra da Capivara, no Piauí. Essas pinturas, elas são patrimônios naturais, imateriais ou materiais? Pense na pintura, qual tipo de patrimônio que ela é e marca aí no quadradinho. E aí, nós ficamos por aqui. Essa foi a nossa aula de hoje sobre os tipos de patrimônios que existem. Um beijo e até semana que vem. Qualquer coisa, pode me chamar que eu auxilio, tá bom? Tchau, tchau!